Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos iniciando agora a terceira parte da palestra A Bíblia Roubada. Na primeira parte, nós discutimos que há uma guerra oculta na história entre Deus e Lúcifer, o Deus e Satanás. É deusismo e satanismo. São dois sistemas de pensamento que geram duas culturas, dois estilos de vida. E que o objetivo do satanismo é a destruição da Bíblia, a destruição da credibilidade da Bíblia, que é a base da cultura cristã, a cultura que gerou a civilização cristã ocidental. Então você tem de um lado a esfera cultural judaico-cristã e do outro lado você tem a esfera cultural afro-indiana, que é uma visão, é a visão paganista, politeísta. Foi dito também naquela parte, nas duas partes anteriores da palestra, que o politeísmo é uma outra palavra para expressar ateísmo. Como você tem, por exemplo, na Índia, 360 milhões de deuses. Qualquer coisa é Deus, pedra, rã, qualquer coisa é Deus, cobra. Então é uma outra, não é? O politeísmo é uma outra forma de ateísmo, mas que na verdade o produto final é deusismo e satanismo. Okay? E o satanismo se pulverizou entre milhares de organizações, sociedades secretas, de milhões de deuses. O objetivo é perder-se a visão de conjunto, né? Enquanto que o deusismo é muito simples. Deus é um ser de amor e verdade, é o criador do homem e da terra e criou tudo para a felicidade, para o bem, portanto. Vimos que ocorreu o roubo das verdades espirituais da Bíblia. Dissemos que naquela ocasião que, por exemplo, a ideia do gradualismo que está no Gênesis, que o universo, as espécies, tudo foi criado gradualmente ao longo de 6 períodos de tempo, que a Bíblia chama de dias. Né? Mas nós sabemos que a Bíblia também diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Portanto, não é uma referência a um período de tempo de 24 horas. Mas que a ideia do gradualismo foi roubada pela ciência teísta com o nome de evolucionismo. E para o cristianismo ficou a ideia da criação instantânea ou da criação em 6 períodos de 24 horas, que é uma mentira. Ok? Na verdade, os 6 dias correspondem às 6 eras geológicas. Portanto, a ideia do gradualismo não é uma invenção, uma descoberta da ciência teísta, mas é uma revelação bíblica. Okay? Começamos também o estudo do roubo das verdades científicas da Bíblia, que a Bíblia, assim como a esfera cultural afro-indiana, antecipou algumas ideias científicas, okay? Foram estudadas pelo Fritjof Capra em seus livros, ou pelo Amit Goswami, que é um físico que tenta esse conjunto de física, como o universo autoconsciente, a física da alma. São livros que falam, que tentam fornecer uma base científica para o pensamento afro-indiano, alegando que o pensamento afro-indiano, que vem da África e vai para a Índia, né, antecipou, na verdade, as grandes descobertas científicas. Mas a Bíblia também. A Bíblia, na verdade, antecipou basicamente as principais ideias científicas, como nós já vimos anteriormente na parte 1 e na parte 2 dessa palestra. E agora nós vimos a última parte, falava sobre a antecipação da gravitação universal, que está lá em Jó 26:76. Como Newton lia muito a Bíblia, Newton viu lá: Deus estende o norte sobre o vazio e sustém a terra sobre o nada. Então Newton viu, já no século XVII, que a Bíblia antecipou a gravitação universal, que não havia nenhuma sustentação visível, tartarugas,
o gigante Atlas, nada sustentava a Terra. Ok? E a partir daí o Newton criou, matematizou, né, a gravitação universal. Agora nós estamos continuando, vamos falar sobre o universo mente, ou universo quântico. Né? A ciência esotérica, ciência entre aspas, está procurando demonstrar que o universo está na mente do homem e que é o homem quem, de certa forma, mantém a existência do universo. Claro que esta visão, ela tende, na ciência esotérica, tende a excluir Deus, o Criador, o nosso Pai de amor e verdade, e colocar o homem no lugar de Deus, substituindo e sem nenhuma referência a Deus. Né? Então esse é o objetivo de livros como esse, A Física da Alma, que tenta provar cientificamente a reencarnação, tenta provar que você vai virar um bebê, vai nascer de novo. Ok? Mas quando você começa a pensar na teoria quântica, você vê que, de algum modo, o homem está mesmo no centro. Não é? A mente do homem determina, por exemplo, as cores, que o universo todo são frequências de ondas. E a sua mente, okay, ela está adaptada para decodificar todas as frequências de ondas. O calor, okay, as cores, a ideia da concretude, a ideia de distância, todos esses conceitos, todas essas concepções, de algum modo, já estão na mente do homem. Na ciência deusista, na parte que nós chamamos de aletopsicologia, nós classificamos a mente como um decodificador universal de frequência. Então, a mente espiritual do homem, não o cérebro, a mente espiritual do homem está apta a decodificar todas as frequências que vêm do universo físico. Então, de algum modo, o universo físico está na mente do homem, ok? Mas tem um detalhe, o universo físico não é uma ilusão, ok? Ele é um ser objetivo real. O homem é o sujeito, o universo físico é o objeto, ok? É como Descartes dizia, né? Existe a rex extensas, a coisa externa, e o res cogitans. Há um ser que pensa e percebe a realidade de um ser externo a ele. Ok? Então, apesar de eu ter uma mente, e essa minha mente está apta a decodificar todas as frequências de onda do universo, o universo existe objetivamente. E a minha mente, ao decodificar as frequências do universo, estabelece uma relação dual, uma relação recíproca com o universo. Ok? Mas quando a Bíblia diz, vós sois os templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós, de algum modo, a Bíblia está exatamente dizendo que a nossa mente, né, que Deus está presente em nós, né, e nós estamos imersos dentro do universo, dentro do próprio Deus. Okay? A teoria quântica se aproxima cada vez mais dessa realidade. David Bohm, um físico inglês, ele desenvolveu a chamada teoria da ordem implícita e da ordem superimplícita. E o David Bohm, ele, junto com o Karl Pribram, que é um neurofisiologista, juntos desenvolveram a teoria do universo holográfico, segundo a qual o universo é um holograma gerado pela mente humana. Ok? Na verdade, o universo é uma realidade exterior da qual o homem faz parte, mas o homem ele tem a mente mais perfeita, mais adaptada a decodificar as frequências que estão objetivamente fora dele. Ok? Então a ideia de universo-mente, né, está já em outros sistemas filosóficos, como por exemplo a teoria das reminiscências de Platão, que as ideias das coisas elas vêm do mundo das ideias.
né? Está nos imperativos categóricos de Kant, né? Que os valores morais são elementos inatos do ser humano, né? Está no chamado universo holográfico, que eu citei ainda há pouco, né? Enfim, essa ideia, não é, de que o universo, de algum modo, está presente no homem e que é o homem quem decodifica a existência do universo, já é uma antecipação também científica da Bíblia. Não apenas o pensamento védico indiano tocou nesse assunto, que a física quântica confirmou, mas a Bíblia também. Outra coisa é assim, o fundamento matemático do universo, ok? Quem introduziu a matemática no estudo da ciência foi Joseph de Grosseteste, na Idade Média, um monge cristão. No século XVI, Galileu começou a estudar essa questão e Galileu afirmou que a natureza está escrita numa linguagem matemática. Okay? O livro da natureza foi escrito numa linguagem matemática e somente os que souberem matemática conseguirão ler o universo. Na verdade, não é exatamente assim. O universo está fundamentado em princípios matemáticos. Não fosse assim, o universo desmoronaria. Tem que ter exatidão e precisão absoluta. É o que foi provado agora pela sintonia fina, o princípio antrópico, né? Então, a sequência de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, é uma sequência numérica descoberta por Leonardo de Pizza ou Leonardo Fibonacci no século XII, okay? E que demonstra que toda a natureza foi criada dentro desse princípio matemático. É uma espécie de fórmula matemática da beleza. Alguns cirurgiões plásticos chegaram a criar a máscara de Fibonacci, que ao colocar sobre o rosto de uma pessoa, percebe-se o que está destoando desse modelo matemático de beleza. Grandes artistas como Leonardo da Vinci, muitos outros, o Salvador Dalí, que era um ateísta e um sujeito meio louco, passou a acreditar em Deus depois que conheceu a sequência de Fibonacci. Começou a construir obras de arte, pinturas, baseada na sequência de Fibonacci. Então ele dizia, eu creio em Deus, mas não tenho a religião. É o que dizia o Salvador Dalí. Então, é verdade, Deus criou tudo por número, peso e medida. Está na Bíblia. Lá em Provérbios 11, 20. Deus criou tudo por número, peso e medida. Lá nos Provérbios, ok? Muito antes de Galileu, de Newton, ok? Falarem sobre a matemática, muito antes de Fibonacci perceber a sequência de Fibonacci, ok? Então a Bíblia, ela antecipou o fundamento matemático do universo, ok? Muito antes da existência da própria ciência, ok? Então essa é uma antecipação científica da Bíblia que foi roubada pela ciência teísta. Muitos matemáticos usam a Bíblia, usam a matemática para atacar Deus, para negar a Bíblia. No entanto, foi a Bíblia que forneceu a informação, né, para que ele chegasse às felicidades da Terra, à gravitação universal, à matematização da natureza. Hoje ninguém tem mais dúvida disso. Ok? Por exemplo, o Einstein lançou, quando ele estava vivo, a ideia da constante cosmológica, que se o universo não tivesse uma força contrária à contração provocada pela gravitação, o universo chegaria a um ponto em que colapsaria, se autodestruiria. Então Einstein lançou a ideia de que existe uma outra força antigravitacional que mantém o equilíbrio, ok?
Hoje, a física descobriu realmente a constante cosmológica como uma força antigravitacional que mantém o cosmos em equilíbrio. Para a física, a precisão, a perfeição dessa medida matemática chega a ser de 1/10 elevado a 120. Então você tem uma fração decimal com mais 120 dígitos. Isso dá 1 trilhão de 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 trilhões. Portanto, é uma precisão absolutamente perfeita. São trilhões e trilhões de precisão matemática. Então, chegou-se a um ponto que tamanha precisão jamais poderia ser produto do acaso. Ok? Então, os físicos, né, ficaram em conflito, os físicos ateístas. O universo, na sintonia fina, nessa chamada ciência antrópica, né, tem mais de 2 milhões de constantes naturais de altíssima precisão, de tal modo que não é possível atribuir isso ao acaso. Então, para escapar desse dilema, os físicos ateístas criaram a ideia do multiverso. Tudo bem, esse universo no qual nós estamos, ele é de uma precisão matemática que desafia o acaso, que nega o acaso. Mas podem existir milhares de outros universos. E nestes universos, as coisas podem não ter essa precisão. Ora, é um escapismo absurdo. É como a teoria da panspermia. Já que não consegue se explicar a vida, a origem da vida na Terra, joga-se o problema num outro planeta, que a vida surgiu em outro planeta e veio para a Terra através de meteoritos, etc. Ou seja, é um escapismo. Essa ideia do multiverso é pura invenção, é pura imaginação. É como você imaginar o Pégaso, o cavalo alado grego. Okay? É pura invenção. Só existe um universo, é neste que nós estamos, é neste que nós calculamos as coisas. Okay? Então, a ciência antrópica, né, e que gerou o princípio cosmológico antrópico, que gerou a sintonia fina, na verdade, ela está... ela foi prevista, ela foi antecipada pela Bíblia. Okay? Outra ideia, o universo bidimensional, okay? Está na Bíblia, 1 Coríntios 15, 44. Okay? Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Okay? Então agora, com o desenvolvimento da psicologia, para as religiões, o universo é bidimensional, existe um ambiente e um corpo espiritual e um ambiente e um corpo físico. Os russos, ateístas, isso já 40, 50 anos atrás, já estudavam os fenômenos parapsicológicos. E através dos eflúvios Kirlian, descoberto por um russo chamado Simeon Kirlian, eles tiraram fotografias e descobriram os chamados membros fantasmas. O indivíduo não tinha um dedo, mas quando se tirava uma fotografia Kirlian, o dedo aparecia. Okay? Você pegava uma folha de uma planta, cortava um pedaço, tirava uma foto, um pedaço aparecia. Não é? Aquela aura luminosa. Okay? Então, a partir daí, os russos desenvolveram a teoria do corpo bioplásmico. Okay? A ideia de que o homem tem realmente um outro corpo, que eles chamavam de bioplasma, que na verdade é a mesma ideia do espírito que a Bíblia anuncia. O homem tem um corpo espiritual e nesse corpo ele tem uma mente. Já existe hoje a chamada tanatologia da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que escreveu, que tem estudado e criou uma ciência especificamente para estudar a questão da morte, a transcendência da vida humana. Okay? As experiências de quase morte estudadas pelo Dr. Raymond Moody e muitos outros cientistas estão praticamente
confirmando completamente o que a Bíblia antecipou. O homem possui um corpo espiritual e um corpo físico. Ok? E este corpo espiritual e esse corpo físico estão aqui nesse momento. Portanto, o mundo físico e o mundo espiritual ocupam praticamente o mesmo espaço. Ok? Estamos simultaneamente vivendo em duas dimensões. Ok? É isso que explica a mente transfísica agindo através do corpo físico. Ok? Há uma ligação entre a mente e o corpo físico, pois a minha mente é transfísica, mas ela dá uma ordem e o meu corpo obedece. Portanto, há uma conexão entre a mente física e o cérebro que move o corpo. Há uma conexão entre o homem espiritual e o homem físico, entre o universo espiritual e o universo físico. Isso não tem mais, praticamente não há mais dúvidas. Mas o ateísmo é satanista. Ok? O sujeito ligado a uma seita ocultista satanista, ele tem compromissos. Ok? Ele assinou documentos, fez um pacto de sangue. Ok? Então ele vai morrer dizendo que não existe. Ok? Mas chegará um momento, e esse momento já chegou, em que eles próprios vão vir à luz, vão sair das trevas e vão vir à luz, confirmar tudo aquilo que o cristianismo sempre ensinou, que a Bíblia sempre ensinou. Como, por exemplo, o Richard Dawkins, um ateísta terrível, ok? Que veio agora, num vídeo chamado De Sapo a Príncipe, está na internet, negar a existência do acaso. Ok? Se você negou o acaso, você negou a ciência teísta, que se baseia inteiramente no acaso. Ok? E a ciência antrópica, e depois da ciência antrópica, a ciência deusista, né, a qual nós estamos procurando gerar uma contribuição, ela é pós-ciência antrópica, que a ciência deusista admite Deus e admite a antropia também. Ok? Então o homem é um ser bidimensional, não há dúvida na Bíblia. Ok? O universo é bidimensional. Okay? Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, a vida é também bidimensional. Okay? São duas dimensões. Tudo isso está claramente determinado na Bíblia. A falsidade do ateísmo ficou demonstrada agora na ciência do século XX e do século XXI. Ok? Com o desenvolvimento da própria ciência. Né? A ciência antrópica, né? a bioinformação, a biologia molecular, até mesmo a teoria do Big Bang, que é uma teoria que vem lá do pensamento hindu, é uma teoria ateísta, mas ela inovou, pois ela foi forçada a admitir que o universo teve um início. Embora essa afirmação é baseada em 5 evidências falsas. Okay? O universo nunca explodiu. Como nós provamos em nosso trabalho Biocosmos. O universo é um sistema vivo que se autodesenvolveu, né, gradualmente por um processo criativo e ordenado. Então a negação do acaso, a ciência entrópica, a física quântica, até mesmo a psicologia chamada psicologia transpessoal, que tem sido explorada por psicólogos esotéricos, como por exemplo Ken Wilber, né, que fala sobre, ou o Stanislav Grof, que fala sobre uma mente holotrópica, né, e sobre uma psicologia transpessoal, né, que transcende o plano físico, ok? E se estende para todo o universo. Finalmente nós temos, com esse tópico, nós encerramos essa palestra, não é? A Bíblia roubada. A nossa ideia, nosso objetivo foi transmitir para os interessados a ideia de que a Bíblia antecipou a maioria das ideias da ciência. Ok? A própria ciência nasceu
durante a Idade Média, não nasceu com Aristóteles. Ela foi sistematizada experimentalmente. Tomás de Aquino criou o racionalismo, o método dedutivo. Grosseteste introduziu o uso da matemática na ciência. Na Idade Média, a Idade Média criou a escola, criou as universidades. Okay? Roger Bacon desenvolveu o experimentalismo. Os monges nos mosteiros faziam experiências de química, manipulavam o ferro, o bronze. Na verdade, a arquitetura da Idade Média desafia a arquitetura moderna. Então, na verdade, a Bíblia não é um livro de trevas, de obscurantismo que confunde tudo. Pelo contrário, a Bíblia é uma luz que iluminou o caminho dos próprios cientistas. Só que, sendo satanistas, tendo um compromisso com organizações secretas ocultistas, esses indivíduos passaram a roubar ideias da Bíblia. Começaram a estudar a Bíblia e a retirar ideias. E a usar como se fossem criadas pela ciência ateísta. Dessa maneira, a partir do século XVIII, a ciência ateísta predominou sobre o pensamento cristão. Os professores, que até Newton eram obrigados a fazer um curso de teologia antes de ser professor na universidade, quebraram esse princípio e a ciência ateísta acabou expulsando das universidades a maioria dos professores cientistas cristãos. Okay? Então, hoje, você tem a ciência aristotélica, que nasce de uma forma rudimentar, mas a inventividade e a tecnologia sempre existiu ao longo da história. Depois você tem uma ciência cristã medieval. Depois você tem uma ciência ateísta que se floresce a partir do século XVIII. Depois você tem o surgimento de uma ciência antrópica, não é? Que mostra que o universo está apoiado por relações físicas, químicas, matemáticas de altíssima precisão e, portanto, a ciência antrópica já negou a ciência ateísta e trouxe Deus para o centro. E você tem agora o surgimento da ciência deusista, que é a mais elevada ciência gerada pela humanidade, dando suporte à Bíblia e criando uma fusão, ok? Então é nessa linha de trabalho que nós trabalhamos, é nessa linha de trabalho que nós desenvolvemos a teoria do biocosmos, que nós desenvolvemos a teoria do ser terra, a teoria da perfeição das espécies. Meu objetivo é chamar a sua atenção para a questão Deus e ciência. E, naturalmente, difundir a ciência deusista, fazendo o interessado entender que a ciência do futuro é a ciência deusista. Deus está de volta, apoiado pela mais extraordinária ciência que o homem desenvolveu. Meus amigos, muito obrigado, bom proveito e até a próxima.